Boa noite. Conforme combinamos no último sábado, transferiríamos a nossa live, que estava sendo aos sábados, às 10 horas da manhã, para as terças-feiras, às 19 horas. Achamos que é melhor porque você está mais acomodado, você participará com mais afinco. E, portanto, hoje, 20 de outubro de 2020, vamos começar a cuidar de um tema importantíssimo. É o de saber, veja bem, quanto você vai pagar de IPTU em 2021. Quanto você vai pagar de IPTU em 2021. E o outro tributo que a Prefeitura transformou em algo que parece que não tem requisitos para ser cobrado, que é a TFF, também quanto nós vamos ter que pagar de TFF em 2021. Eu quero lhe lembrar de saída que 2021 é o ano pós-pandemia. É o ano em que nós não sabemos o que nos espera no que respeita à nossa atividade. Recorde-se que desde março de 2020, nós estamos com uma atividade extremamente sacrificada. E nessas lives eu tenho chamado a atenção para certas categorias que deixaram de trabalhar sem que elas quisessem deixar de trabalhar. Empregos que foram, portanto, desaparecidos sem que as fontes desses empregos quisessem que eles desaparecessem. Mesmo os que estavam com uma relação de emprego regida pela CLT tiveram flexibilização dessa relação a fim de não perder o seu ganha-pão. Agora imagine quem estava exposto a uma situação sem a segurança de uma relação de emprego, mas um trabalhador como o trabalhador empregado, que nós fazemos essa distinção, todos somos trabalhadores, mas uns somos empregados, outros não somos empregados, uma classificação que depende da relação que há entre a força-trabalho e quem toma essa força-trabalho. E aí nós damos o exemplo daqueles que dirigem vans autônomos, proprietários do seu veículo, que ofereciam este sistema de transporte a alunos de colégios. Os colégios não estão funcionando. Estamos a 20 de outubro, até uma data interessante, 20-10-20. Portanto, estamos num momento já de 20 de outubro e faça um cálculo de 6 de março a 20 de outubro sem colocar estas vans para funcionar. Como sempre temos o dever de buscar solução para todos esses problemas, nós apresentamos um projeto de lei à Câmara de Vereadores, está lá para ser votado, um projeto de lei estabelecendo que essas vans passam a integrar nos domingos, nos feriados e no tempo, nos dias normais, dentro da grade que se possa estabelecer, o sistema de transporte coletivo público. Espero que a maioria dos vereadores do prefeito tenham sensibilidade
para a votação desse projeto de lei. Tanto apresentamos esse projeto de lei, dentre outros remédios que gostaríamos de ver aplicado a esse momento de dificuldade que nós estamos passando. De modo mais amplo, temos o projeto da moratória, que espero emplacá-lo de qualquer sorte até o final do ano. E se não conseguirmos emplacá-lo, espero que a Câmara, que se instala 1º de janeiro de 2021, tenha sensibilidade para fazê-lo. Você paga ou de uma vez só, ou em 11 prestações, o seu IPTU. Se você paga de uma vez só, paga em janeiro uma inscrição, ou fevereiro outra inscrição. São 2 meses problemáticos para você. São 2 meses em que você tem que pagar matrícula de seu filho, você tem que comprar material escolar, e agora, depois da pandemia, não sabemos em que circunstâncias as escolas vão retornar. Então, todos esses problemas que eu estou colocando, eles ainda vão se acrescer à circunstância de quanto é que vai ser seu IPTU em 2021, quanto é que vai ser a sua taxa de localização e funcionamento, ou seja, a taxa de licença para fiscalização do funcionamento de estabelecimentos em 2021. Como fazer esse cálculo? Esse cálculo nós já temos mais ou menos delineados, esses cálculos já temos mais ou menos delineados com o orçamento que ainda a Câmara vai votar. O orçamento de 2021 ainda não foi votado. E é por isso que eu quero que você me ajude a fazer um exercício com previsibilidade de números, porque nós já conhecemos esses números, de quanto vai ser esse IPTU em 2021. Eu estou preocupado porque houve eleição em 2012. Entrou uma Câmara de Vereadores em 2013, 2014, 2015 e 2016. Logo em 2013, trouxe para a Bahia um secretário de Finanças, de Fazenda Municipal, aquele doutor Ricardo, Mauro Ricardo, que depois daqui migrou para o Paraná e, como um cigano, já migrou de volta para São Paulo. E esse moço não teve pena de ninguém, estabeleceu, com um assessor que ele tinha, projetos muito graves. O prefeito recém-empossado tinha força com seus vereadores e foi a escorcha do IPTU que nós conhecemos. Há uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça, cujo autor ou autora foi a seção baiana da OAB, em que o doutor Luiz Viana Queiroz, então presidente, me pediu e eu dei um parecer favorável a você, contribuinte, contrário ao município, parecer que não custou nada à OAB, contra o parecer que a prefeitura pediu a um professor de São Paulo e que lhe custou R$230 mil em valores de 2013. Mas eu quero lembrar que em 2013 era um prefeito recém-empossado, uma Câmara recém-empossada, e você não fez fiscalização nem de um nem de outro,
e passou esta lei escorchante de IPTU. Não foi pior, porque esse processo que a OAB entrou é um processo objetivo, é um processo, portanto, diferenciado. Ele não foi avante por causa dos procedimentos complicados do processo civil brasileiro. Ainda está na Bahia, hein? A ação direta de inconstitucionalidade no tribunal. Mas os juízes de primeiro grau, juízes da vara de fazenda, deram favoravelmente aos contribuintes não sei quantas vezes. Na live passada, o que eu estava chamando a atenção é de que você pode entrar nesse sistema de contestação do valor do seu IPTU. Como? Vou repetir. Primeiro você discute o lançamento tributário em via administrativa. Qual é o critério, qual é a forma? Uma petição dirigida ao secretário de Fazenda ou Finanças do município de Salvador, pedindo-lhe a revisão do seu lançamento e dando as razões, que são muitas. Uma delas é que a prefeitura misturou todos os habitantes, todos, sem exceção, e de uma certa área, e chamou a isso de zona fiscal, de faixa não sei de quê, quando o legislador do Código Tributário Nacional manda que se faça a avaliação para efeito de encontrar o valor venal imóvel por imóvel. Ah, vai dizer, mas é impossível você raciocinar com tantos domicílios, fazer a revisão ou a fixação do valor venal imóvel por imóvel? Sim, porque o legislador está mandando, é porque é possível. Sim, porque nós aqui já falamos do SICAD, que é um sistema cartográfico, que se agora alguém na prefeitura que manipular esse sistema quiser saber onde eu estou falando, de onde eu estou falando, basta ver onde fica o endereço e direcionar para aqui e saberá que tipo de habitação é essa em que eu estou. Se isso é possível, nós não podemos admitir que numa cidade como Salvador nós tenhamos, portanto, o absurdo de igualar todas as habitações. No meu tempo de vice-prefeito, nós tínhamos ali uma bagatela de 600 e poucos mil domicílios. Esses 600 e poucos mil domicílios teriam que ter, sem dúvida nenhuma, parte de isenção, parte disso, daquilo. E as isenções dependiam muito do próprio sistema da prefeitura, porque estabeleceu uma faixa de imóvel de R$80 mil, o valor venal, mas quem dava esse valor venal era a própria prefeitura. Então, era uma manipulação que se fazia desses valores. Então, eu vou te dar um número para mostrar por que não pode ter o mesmo VUP, que é valor unitário padrão, para todos os imóveis de uma zona fiscal, de uma faixa fiscal. Você sabe que Salvador tem, graças a Deus, uma democratização na convivência dos seus habitantes. Eu posso encontrar um palacete e próximo dele encontrar uma habitação popular. Mas se os dois estão na mesma faixa, na mesma zona fiscal, o VUP é igual. Então, imagine um VUP para uma região
que, vamos dizer, foi apurado num valor de 10, vezes a área, por hipótese, do bangalô, que seja uma área de 200 metros quadrados, era 10 vezes 200, chega a X. O imóvel popular vai ter aplicado esse mesmo 10 de VUP na sua área. Onde está aí a constitucionalidade disto? E não há constitucionalidade porque a Constituição traz como regra impostos progressivos. Nós temos batido aqui com você todo dia que o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição determina que os impostos sejam graduados. Significa impostos, portanto, progressivos. E esses impostos graduados são impostos que precisam, portanto, de você ter conhecimento de que isso é injusto. Mas é injusto do ponto de vista, digamos assim, da apreciação, mas além de injusto é inconstitucional. Mas isso ficou aí, todos nós reclamamos, quem foi reclamar individualmente ganhou, porque as pessoas podem estar pensando que a ação direta de inconstitucionalidade que está ainda rolando no tribunal, que essa ação deu ganho de causa à prefeitura. Não deu. Como nós temos um mecanismo muito complexo para declarar a inconstitucionalidade de normas, nós não conseguimos ter na Câmara, no tribunal, maioria formadora para a inconstitucionalidade de uma maneira, vamos dizer assim, linear. Cada desembargador entendeu de uma forma e não somou essa maioria. Se eu pudesse marcar o número de quem pensou de uma forma A, pela inconstitucionalidade, com aqueles que pensaram pela forma B, pela inconstitucionalidade, somados A mais B, eu conseguiria o quórum. Mas só que os do pensamento A e os do pensamento B não tiveram integralmente a mesma concepção. Mas vejam que eu quero lhes dar uns dados para mostrar que eu tenho razão quando eu digo que democraticamente nós temos as pessoas morando, sem importar a sua potencialidade econômico-financeira, na mesma área. Salvador, portanto, tem essa vantagem de que socialmente nós somos uma população democrática. Vejam esses dados. Nós estamos atrás apenas de São Paulo, da cidade de São Paulo, e da cidade do Rio de Janeiro, em matéria de domicílios em favelas. Imagina, nós somos a terceira grande cidade do país que temos um grande número de pessoas morando em favelas. Se tem uma ideia de 375.291 residências nessas favelas. Quando eu fui vice-prefeito, nós tínhamos um cálculo mais ou menos assim. De 600 mil domicílios em números redondos, 200 e poucos mil estavam numa faixa de isenção. Os outros 400 mil poderiam ser distribuídos dentro de uma linha de categorias essa linha foi feita, essa linha de categorias, mas contra a qual eu fiquei também. Porque ali tinha luxo, não luxo, uma série de caracterizações que não corresponde ao que quer o Código Tributário Nacional, que fala em valor venal.
e não aquilo que quis o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em 1991, 20 de dezembro de 1991, e aqui está o advogado que esteve, portanto, designado pela OAB para derrubar o IPTU de Fernando José, e o tribunal disse que tinha que ser domicílio por domicílio. Até hoje, esta decisão está valendo. Ação direta de inconstitucionalidade número 1/1991. Você pode invocar, porque a decisão do tribunal está mantida. E o novo Código de Processo Civil diz que os órgãos judicantes devem ter coerência no que julgam. Devem ter homogeneidade no que julgam. Então você pode invocar essa decisão também para derrubar essas formas de fixação do valor do IPTU. Nós somos o décimo local que temos entre os 5.000, o décimo, entre 5.600 municípios, para arredondarmos, aglomerados que se chamam de subnormais. Nós somos o décimo. Você pega assim 5.600 e conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nós estamos nos 10 primeiros. Nós, portanto, nesses domicílios, ficando com o 6º lugar, portanto, em participação percentual nesses domicílios, nós, nesses aglomerados subnormais, nós temos Salvador liderando um ranking com 270 desses aglomerados. 270 desses aglomerados. Como eu estou falando de números, eu estou te passando com esse cuidado. O que é um aglomerado subnormal? É um aglomerado que apresenta pelo menos uma dessas características: inadequação do abastecimento de água, inadequação do fornecimento de energia, inadequação da coleta de lixo ou do destino de esgoto. E Salvador, portanto, como nós vimos, ocupa o 10º lugar. Por isso é que não me emociona quando eu vejo que a gestão está trabalhando, às vezes, no mesmo lugar, por hipóteses, fazendo obras no bairro X. Como eu estou falando por hipótese, por exemplo, e é realidade, em Amaralina. Quantas vezes já foi feita aquela obra, foi refeita, etc. Quantas vezes você precisa, no seu bairro, nesses aglomerados, você precisa de uma obra que é simplesmente uma drenagem. Eu conheço locais desta cidade e poderia mapear e dizer para quem quiser, porque já apresentei esta questão várias vezes aos órgãos próprios. Conheço lugares dessa cidade que basta botar uma manilha com certo diâmetro para as pessoas não fazerem uma curva lá onde Deus ainda não admitiu a graça para A ou para B, quando uma manilha colocada naquele riachozinho, naquele córrego, daria para a pessoa passar. E, no entanto, eu estou gastando dinheiro
para fazer obras suntuosas. Nada contra. Eu só estou fazendo uma análise da situação da minha cidade. Então, para que esses dados? Para que você comece a raciocinar o que vai acontecer em 2021 com a nova administração, com uma nova Câmara, se essa nova administração ou essa nova Câmara não conhecer esses dados que eu estou trazendo nesta live de 20 de outubro de 2020, 20/10/20. Vamos ver quais são esses dados, para que você tenha uma ideia do que se passa. Em primeiro lugar, nós estamos com o projeto de lei orçamentária, que é a mensagem 224 de Sua Excelência, o senhor prefeito do município, datada de 29 de setembro de 2020, transformada na Câmara no projeto de lei 217, portanto, vamos repetir para você anotar e que se quiser examinar e verificar que o professor Edivaldo Brito não está fazendo nenhuma demagogia. A mensagem de Sua Excelência é número 24 de 2020, datada, como eu disse, de 29 de setembro de 2020. O projeto de lei, portanto, passou a ser 217. Esse assunto já foi objeto das nossas considerações quando nós chamamos atenção aqui para a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que também examinamos esta lei com você e verificamos que ela fixava uma despesa de 8 bilhões e tantos, mas para toda despesa é preciso ter uma receita. E como a receita não se fixa, a receita se estima. Por que se fixa a despesa e se estima a receita? Se fixa a despesa para evitar que o administrador gaste mais do que foi determinado pela Câmara. E por que se estima a receita? Porque ninguém é Madame Beatriz, ninguém é adivinho para conseguir saber quanto é que vai haver de riqueza para que se tenha aquele volume de recursos financeiros e receita. E quando eu digo isso, eu estou te lembrando que nós vamos sair de uma pandemia. Eu estou te lembrando que nós vamos entrar num ano de crise. E que algumas artimanhas vão ter que ser feitas para te buscar os recursos. Portanto, nestes 8 bilhões, foi dito e insistido aqui, em razão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que a própria mensagem, a própria proposta orçamentária elaborada pela prefeitura dizia que desses valores 800 milhões seriam tomados de empréstimo. Ora, o orçamento, ele não desmente isto. Ao contrário, ele traz aqui que vai haver, na composição das receitas para 2021, a arrecadação de receitas correntes originárias, arrecadação própria de imposto que você vai pagar, e estimado, nessa composição de receitas correntes, 6 bilhões e 700 milhões, ou seja, 84% da receita total. 2 bilhões e 700
dos impostos, que impostos? IPTU, ITIV e ISS. Já já eu vou te dizer quanto é de IPTU. E as taxas, dentre as quais está a taxa de fiscalização do funcionamento de empresas. Então, nós temos esta estimativa, que em seguida a mensagem de Sua Excelência, o senhor prefeito, esclarece que ele também vai viver não só dos seus impostos, mas de financiamentos externos e de financiamento interno. Leia-se, vai tomar mais empréstimo. E esses empréstimos são 538 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento, 236 milhões do Banco Mundial, fora outros que somarão esses valores. E de financiamentos internos, Caixa Econômica Federal para essa obra do BRT, transporte público eficiente, de qualidade, diz aqui o negócio, né? O projeto do BRT. Eu não quero discutir qualidade do projeto, nem nada disso, para não dizerem que eu estou buscando esse ou aquele gosto ruim. Você é quem escolhe o governante, você é quem deve, portanto, discutir a legitimidade dos atos dele. Então, aí são 71 milhões de reais para aquela obra ali da área do Iguatemi, 49 milhões do BNDES para o Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Básicos de Salvador, e 13 milhões do Programa Nacional de Apoio e Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros. Então, vamos ficar encalacrados com esses empréstimos. Admitindo que sejam 800 milhões, se você está com lápis e papel na mão, porque depois é que eu vou lhe dizer quanto é que você vai pagar de IPTU por causa de tudo isso. Admitindo que sejam 800 milhões desses empréstimos para 2021, some-se a isso 2 bilhões 153 milhões 561.700, transformando para o dólar no valor de hoje, de reais, em que nós tivemos tomado 60 milhões e 700 mil dólares em 2017, 775 milhões de dólares em 2017, o primeiro para uma requalificação urbanística de Salvador, o segundo para o Hospital Municipal de Requalificação e Requalificação do Centro Histórico, mais 35 milhões agora de reais para o Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros, 104 milhões de reais para saneamento e infraestrutura em 2019, para esse BRT, já em 2013, 550 milhões de reais, para a modernização da gestão, em 2014, 105 milhões de reais, em 2014 ainda, 52 milhões 512 mil 340 dólares. Depois, ainda em 2016, 67 milhões e 500 mil dólares. E ainda em 2016,
250 milhões de dólares. Transformando tudo isso numa conta de padeiro, chegamos a 3 bilhões de reais. Quem vai pagar isto? É o administrador que tomou emprestado esse dinheiro? É a Câmara de Vereadores que autorizou tomar esse dinheiro todo contra o voto deste vereador, Edivaldo Brito, que está aqui? Que reclamou muito, e a resposta que recebeu da Secretaria de Fazenda do município era de que tinha capacidade de endividamento. Eu boto esta camisa azul com essa listrada, não é? Canto por aí que botou uma camisa listrada e saiu por aí. Então eu faço isto. O sujeito está alegre, cantando. Cante aí novamente. Aí eu vou. Em vez de tomar chá com torrada, eu tomei para ti. Aí se ele é bom, vamos emprestar dinheiro a ele, que ele tem capacidade de endividamento. Mas é só um sujeito que dentro de casa não tem nem onde dormir, mas fica blasonando no meio da rua. Um sujeito que está ocupando a 10ª posição em 5.600 e tantos outros municípios. A 10ª posição de um município de habitações subnormais. Cadê a capacidade de pagamento? É isso que eu quero que me mostre. E como não são eles que tomaram esse dinheiro emprestado que vão pagar, mas você que vai pagar o IPTU, e se o IPTU não der, vai ser cobrado mais caro ainda. É você que vai pagar esse endividamento. Você que tem, por essa ou aquela razão, aplaudido essas formas de administrar. Eu não estou condenando forma nenhuma de administrar, porque quem vai julgar isso é o povo, não sou eu. Pois bem, diante de um quadro como estes, um quadro grave, quanto você vai pagar de IPTU? Você veja, esses cálculos são feitos em razão da arrecadação. Em 2017, para todos os impostos, foi arrecadado um valor de 2 bilhões e 87 milhões, em 2017. Em 2018, 2 bilhões 450 mil 110. Em 2019, 2 bilhões 650 mil 324 reais de impostos. O orçamento, sim, em 2020, eu não sei, porque ainda não acabou, mas foi aprovada uma receita de 2 bilhões 731 mil e 2 bilhões 731 milhões e 2 mil de impostos. Que impostos? Lembre, IPTU, ISS, ITIV. Com base nessa arrecadação de 17, 18, 19 e com a aprovação que fizemos em 20, se orçou para 2021, um ano, como eu disse, que acaba a pandemia, um ano que as pessoas estão combalidas, não vão ter recursos para fazer esses pagamentos, 2 bilhões 741 milhões 397 mil reais. Os 3 impostos estão assim orçados para este valor que eu acabo de dar. 700
e 46.746.497.000 para o IPTU. 183 milhões para o ITIV e 1.208.000.000 para o ISS. Vai arrecadar? Claro que não vai. A previsão feita, ela vai ter que ter ajustes que Deus sabe quais. Mas aí quem está assistindo minha live e que quiser contestar, vai dizer assim, ele disse que é professor e não sabe que eu não posso aumentar imposto, portanto, no meio do exercício? Que eu não posso, portanto, alterar os impostos em 2021? E quem disse, cara pálida, que eu estou afirmando isto? Mas há uma forma indireta de fazer essa história. Que lá no passado, quando nenhum de nós tinha nascido no século XVIII no Brasil, se impedia o que eu vou dizer, pelo caminho enviesado que se vai fazer, o que se faz, e que só com muita cultura tributária se pode impedir. Sabe o que é? É que eu manipularei a base de cálculo. Eu não posso modificar a alíquota. Eu não posso modificar a base de cálculo formal, mas eu a manipulo. Eu vou inventar um VUP, como foi inventado em 2014. Tenham memória disto. Um VUP, um valor unitário padrão, eu vou inventar por via de decreto. Como nós reclamamos em 2014 isto. Passou, e a escocha do IPTU veio em cima. Quanto você vai pagar de IPTU em 2021? Só Deus sabe a minha resposta. E por que só Deus sabe? Porque se esses 746 milhões não derem certo, eu vou escorchando você. Eu vou manipular aquela história da isenção de alguns domicílios. Vou dizer que ele já passou na avaliação recente de 80 mil ou qualquer outro índice que eu estabeleça para a isenção. Muito bem. Outros tantos dados e elementos estão para você examinar comigo e você poder verificar que vai ser um problema se nós tivermos em 2021, nessa nova administração, que venha, seja lá quem for, a pessoa que vai dirigir esta cidade, nessa nova composição da Câmara, 43 vereadores, seja lá quem for o que você escolher, nós precisamos estar vigilantes. E já desde agora eu tenho alguns remédios, porque como você se lembra, eu ainda tenho uma caneta na mão. Quer a maioria formada em favor da prefeitura, quer não queira, eu ainda tenho uma caneta na mão. E Deus sabe se o que escrevi com essa mão e com essa caneta não venha, o que eu escrevi não venha a florescer em 2021. Por essa razão, já apresentei um projeto, pode deixar dormir no sono dos justos, que Deus vai nos ajudar. Está dormindo no sono dos justos na Comissão de Constituição e Justiça. Um projeto para que as vans possam rodar nos feriados, nos domingos, enquanto não está levando seu filho no colégio que está fechado, ela possa rodar como veículo de transporte público coletivo.
e que este homem ou mulher que dirige a van tenha os benefícios da moratória para os impostos que ele devia quando a van estava sendo transporte de estudantes. Esse projeto vai passar um dia. Esse projeto vai beneficiar quem agora não consegue fazer com que ele ande. Outro projeto, o da moratória para todos. E mais um. Quando chega janeiro, você tem colégio de filho, você não vai deixar de pagar o valor da matrícula, você não vai deixar de pagar ao fornecedor do material escolar, você não vai deixar de pagar a loja que lhe vende a farda, você não vai deixar de pagar o valor do transporte de seu filho. Por essa razão, você ainda tem IPTU, IPVA, IP o diabo que carregue todo mundo que é escorchante para as profundas do inferno, pedindo louvores a Deus. E sabe o que eu quero? Estou apresentando na próxima sessão da Câmara, ainda este ano, um projeto de lei pelo qual o calendário de recolhimento do IPTU, que, como você sabe, você tem uma cota única, e essa cota única tem um desconto, mas você paga janeiro, fevereiro, ou então você pega e parcela em 11 prestações. Você faz 11 parcelas do seu IPTU. E cada mês vem uma dessas parcelas, 11avos para você pagar. Como nós imaginamos? Imaginamos que na pandemia você não tenha que pagar o IPTU de uma vez só para ter o desconto. Se o município pode dar um desconto a você para você pagar o IPTU, ele pode dar em qualquer tempo. Mas dirão assim, e um projeto apresentado agora, não votado agora, ele pode ser no próprio exercício? Claro que pode. O que a Constituição do meu país, que eu sempre exibo aqui para mostrar que eu gosto dela, que eu a respeito, que eu a quero, o que a Constituição do meu país diz é que eu não posso majorar. É que eu não posso, portanto, aumentar. Está no artigo 150. Exigir ou aumentar tributo sem que a lei estabeleça. E a lei só pode se estabelecer se ela, respeitada o chamado princípio nonagesimal, se ela for votada até 3 meses antes do final do exercício. Ou seja, se eu quiser fazer uma majoração de imposto, eu poderia fazer até agora, em outubro. Fechado outubro, não posso mais. Mas eu não estou falando em majorar, gente. Eu não estou falando em aumentar. Eu estou falando em diminuir tributo. E a diminuição do tributo é permitido, sim, no pleno exercício, mediante o que nós chamamos de lex missior. O que nós chamamos de uma lei que retroage, mesmo se for penal, para diminuir a sanção. De uma lei que, mesmo para frente, não estou falando mais em retroatividade, ela se aplica de uma forma mais suave. Tem um trabalho apresentado ao IBET, Instituto Brasileiro de Estudos Tributários,
há 2 anos atrás, em que eu faço esse estudo para esse grande fórum de tributaristas nacionais, honrado com o convite pelo professor Paulo de Barros Carvalho. Por via de consequência, nós precisamos do comprometimento perante o eleitor contribuinte, o comprometimento de que está, portanto, preocupado com você. O que é a tributação? Eu estou batendo desde o primeiro encontro que nós mantivemos em 1º de agosto. É a transferência do patrimônio do particular para o geral. É a transferência dos seus recursos, seus, para o custeio das despesas públicas. E se é assim a transferência do seu patrimônio, você tem que ver quem é que vai autorizar a transferência desse seu patrimônio. Lembre-se, em 1215, século XIII, um rei pernóstico, um rei, portanto, escorchante. E nós não estamos na monarquia, estamos na república. Este rei chamado João sem terra, que já tinha praticamente usurpado o trono do seu irmão, foi coagido pelos barões. E ele foi obrigado a aceitar a Magna Carta que lhe foi apresentada. Vamos ler essa Magna Carta que você vai encontrar lá alguns princípios tributários que hoje ainda existem. Da legalidade. Portanto, quem autoriza é quem faz a lei. E por isso mesmo, se quem autoriza a aumentar seu imposto é quem faz a lei, e quem faz a lei entre nós é o vereador, você vai ter que discutir com cada qual dos 1.568 candidatos desta cidade, com cada qual, o que é que ele está pensando sobre esse aspecto. E aí você vai e deposita seu voto nele. Mas não pode ser o que ele está pensando num sistema demagógico. Ele tem que estar pensando, mas num sistema verdadeiro. Ele tem que estar pensando num sistema que valha a pena. Que ele tenha consciência do que é. E não num sistema que ele invente moda para você. Nós, portanto, lhe mostramos que vai ser difícil. Quanto você vai pagar de IPTU, portanto, em 2021, Deus sabe, dentro desse esquema que eu lhe passei, de endividamento, de irrealidade, irrealidade de um orçamento que foi feito e mandado para a Câmara, que ainda não votou, e ainda de uma taxa de fiscalização que é indevida. Gritei aqui desde 1º de agosto que taxa é um tributo contraprestacional, é um tributo, como me ensinou Dona Edith, minha mãe, toma lá, dá cá. Se não tem o toma lá, não tem o dá cá. Por conseguinte, como é que se cobra a taxa de fiscalização de quem estava com o estabelecimento fechado? Qual foi a fiscalização que foi feita? Como muitos tinham que pagar uma taxa de R$2.000, R$3.000, e para discutir este valor em juízo é complicado. Porque às vezes uma perda de tempo. Nós não temos, como nos Estados Unidos da América do Norte, um juiz ali na esquina que resolve o nosso problema somente chegando lá, eu e você com um conflito, e o juiz resolve.
Se nós não temos isto, então qual é a sua solução? É buscar um desses organismos que tem, portanto, atribuição para isto, o que nós chamamos legitimidade ativa para requerer uma ação destas, representar você e requerer. Nós temos várias representações partidárias. Nós temos várias representações classistas. O problema é que, às vezes, esses órgãos de representação se supõem ainda num sistema monárquico e tem medo de quem dirige. E esse medo faz com que ele diga, eu não vou requerer. Aí é uma questão de cidadania. Mas nós não nos importamos se, do ponto de vista prático, nós não temos efetivamente a solução. Mas do ponto de vista teórico, nós temos. Primeiro, você vai escolher quem vai legislar a partir de 2021. Você vai escolher aquele que vai, portanto, ser prefeito dessa cidade, ou prefeita, a partir de 2021. Ela ou ele tem que se comprometer com você. Não é só essa plasticidade da rede social, essa plasticidade da televisão, dizendo, foi bonito, eu sou fazer isso, eu não sei o que lá, que nada, eu quero discutir hoje, como estamos fazendo nessa live, qual é a legitimidade desses valores que estão no orçamento de Salvador, e que não vem do céu, nem da cabeça de Minerva, a deusa da sabedoria, o dinheiro, mas sai do seu patrimônio, para você pagar esses tributos. Olha, de hoje a 8, dia 27 de outubro, às 19 horas, terça-feira, você tem outro encontro marcado comigo. Espero que todas as indagações, dúvidas que você tenha registrado nesse nosso diálogo sejam por mim respondidas na terça-feira de hoje a 8. Espero que você mande até para as minhas redes as suas dúvidas, para nós fazermos novamente esse tipo de diálogo. E enquanto não chega a próxima terça-feira, 27 de outubro, eu nessa noite, muito agradecido a você que permaneceu nos ouvindo, permaneceu nessa live que busca prepará-lo para o exercício da cidadania, que você esteja comigo nessa terça, dia 27, e tenha um resto de semana muito bom, excelente, tendo instrumental para exercer a sua cidadania nesse pandemônio de tanta gente aos milhares pleiteando a sua escolha. Que Deus lhe ilumine para que essa escolha seja feita da forma mais consciente. Mas, qualquer que seja ela, você está dando legitimidade a todas essas pessoas. Muito obrigado. Até terça-feira e tenha hoje uma boa noite e uma semana muito tranquila, muito feliz, na expectativa de nosso diálogo da próxima terça-feira, 27, às 19 horas. Boa noite. Boa noite.